Gostaria de convidar também o nosso autor, mas eu vou fazer a apresentação posteriormente. Enéas Alexandrino, por gentileza. Eu vou, nesse momento, ceder alguns minutos para que a Ila e o Haroldo contem um pouco da trajetória deles em relação a essa temática e também em relação à amizade, à relação com o próprio Enéas. Haroldo, fica à vontade. Minhas amigas, meus amigos, boa noite para todos. Eu me sinto muito honrado de participar desse momento, do lançamento desse livro, relançamento, né, do meu querido amigo Enéas. Eu queria transmitir para vocês a experiência da amizade e a experiência religiosa que eu tive com o Enéas, ao longo de quase 30 anos. Eu conheci o Enéas, eu era jovem há mais tempo, né? Há menos tempo, né? Hoje eu sou jovem há mais tempo, bem jovem mesmo, em uma livraria. E cheguei na livraria, estava olhando o livro, aí ele se aproximou, a gente foi batendo um papo, e aí uma vez por semana a gente se encontrava, comprava um livro e batia um papo, e a vida dele foi mudando de vários outros lugares, para várias outras livrarias, até o momento que teve a livraria dele, e que tinha um espaço muito especial. E o Enéas se tornou conhecido em Belo Horizonte porque aquele era um ponto de encontro de pessoas das mais variadas confissões religiosas, e todos se encontravam de uma forma muito à vontade, conversavam sobre assuntos atuais, sobre assuntos dificuldades da vida também, lutas da vida. E aquele era um momento genuinamente religioso, era um momento de experiência religiosa, não só de uma discussão intelectual, mas de um momento de troca de experiências, troca de sensibilidade. E os livros acabaram se tornando um pretexto, né? A gente queria mais encontrar, tomar um café, bater um papo e perguntar, né? Vários aqui que estão aqui faziam parte, se encontravam lá nessa livraria, e isso me marcou, e eu acho que isso tem tudo a ver com esse livro, né? O Enéas tinha que escrever esse livro, porque esse livro é ele, esse livro são as reivindicações dele, esse livro são as indignações dele, esse livro reflete aquilo que ele acredita, esse livro reflete aquilo que ele pratica, aquilo que ele promove, e esse livro reflete aquilo que ele gostaria que fosse uma prática, né? Fosse uma prática especialmente de nós que adotamos o Cristo como nosso Salvador, como nosso guia, como nosso modelo, como farol das nossas vidas. Nesse momento do mundo em que, mais uma vez, os religiosos são responsáveis pelo derramamento de sangue. É preciso dizer isso. Mais uma vez, o derramamento de sangue vem pela mão dos religiosos, de todos os lados. É nesse momento histórico que a gente precisa atender a esse convite do Enéas e pensar no profeta Jonas, pensar na mensagem desse profeta. Será que nós, os religiosos, fomos chamados para isso?
Qual é a nossa vocação no mundo? Nós somos sal da terra, luz do mundo, ou somos aqueles que derramam sangue? É uma reflexão difícil de ser feita, mas importante. Será que o nosso conhecimento teológico, será que o nosso conhecimento bíblico pode ser usado como pretexto para perpetuar injustiças, preconceitos, exclusões, marginalizações, preconceitos de toda a ordem? Será? Será que a nossa experiência religiosa pode se prestar a esse tipo de coisa, né? Eu acho que tudo isso está nesse livro. Tudo isso sempre passou pelo coração, pela mente do Enéas, tudo isso sempre passou pela prática dele. E eu sempre enxerguei, e eu acho que todos que frequentaram e que puderam aproveitar da amizade dele, dos conselhos dele, todos viram que esse era o carisma do Enéas, né? Esse é o dom dele. Ele sempre, em todos os lugares que esteve, ele sempre esteve a serviço dessa ideia, que está contida nesse livro. Então, eu acho que nós vivemos um momento muito importante no mundo, um momento de muitos desafios, de muitas lutas, de muitas dores, mas, sobretudo, de um momento em que as pessoas estão perdidas. Um momento em que aqueles pontos cardeais ficaram difusos, está tudo muito confuso. E nesse momento é importante a gente resgatar a experiência religiosa como uma experiência humana de misericórdia, que é a tônica do livro, né? Está no título do livro. A história de um homem confrontado pela misericórdia de Deus. Então, o que a gente mais presencia hoje são as pessoas querendo uma justiça que chega a ser olho por olho, dente por dente. O que a gente mais percebe hoje é as pessoas defendendo uma retidão que desumaniza, e infelizmente a misericórdia tem sido excluída dos nossos encontros, das nossas relações. A misericórdia deixou de ser uma bússola para guiar a nossa vida. Eu acho que esse é o convite do livro. Esse foi sempre o comportamento do Enéas, ele sempre pautou a vida dele por isso. E tudo que de bênçãos, de frutos que Deus proporcionou na vida dele, é um resultado desse investimento que ele fez na misericórdia, no encontro, receber as pessoas, ser generoso com as pessoas, acolher as pessoas. Aqui a gente fica assim muito à vontade, porque eu nem gosto de falar que é diálogo interreligioso ou diálogo ecumênico. Você fala diálogo ecumênico quando você não conhece a pessoa, né? Às vezes acontece isso. A pessoa me chama, você vai conversar com fulano, é um diálogo ecumênico. Não, beleza, dá para chegar antes, tomar um café, um pão de queijo. Mas aqui não, aqui já ultrapassou isso, né? As nossas vidas são tão conectadas espiritualmente que a gente já não está mais interessado nesses rótulos, né? Quando a gente encontra como criaturas de Deus, querendo viver o propósito da nossa criação. Nós somos criados para quê? A não ser para
celebrar o amor uns pelos outros, o amai-vos uns aos outros, e para celebrar o Criador, o doador da vida. Se não for essas duas coisas, será para quê? Qual será o objetivo, né? Então era isso que eu gostaria de transmitir para vocês, né? Se eu pudesse passar um filme aqui de tudo o que aconteceu, de todos os encontros, porque em meio a isso, né, as nossas vidas vão tendo lágrimas e suor também, né? Então, esses encontros na livraria, esse café, não era só para conversar sobre livro, né? Muitas vezes foi para soluçar em cima dos livros. Gostaram do efeito especial, gente? É porque eu ia falar mesmo das dificuldades, das tempestades, né? E aí a gente combinou esse efeito especial. Então, assim, os encontros se deram na tempestade também, né? Nos desafios, né? E eu acho que é na tempestade que a gente se torna humano de verdade. E o livro fala um pouco disso. A dor coloca a criatura no seu devido lugar de criatura. Né? É isso, gente. Agora já pode parar a tempestade. Vamos passar Parou, viu? Está tudo combinado. Tá bom. Boa noite e agradeço muito por estar aqui nesse momento tão importante para o Enéas. E eu acho que a maioria das pessoas acabaram encontrando o Enéas por causa dos livros mesmo, né? Ou porque algum amigo falou, aquele cara ali sabe tudo dos livros. Então, que o Enéas lê muito, a gente sabe, não é? E nós passamos a tarde conversando e ele me citou várias coisas. Você já leu fulano? Eu, não. Quem é esse? Então, ele sempre está à frente nessas leituras. Isso é muito importante. E isso é o Enéas, esse cara que lê, que está sempre antenado com as coisas que estão publicando, com bons autores. Não é? Quando a gente precisa, tem uma matéria nova que a gente não preparou ainda, e aí a gente diz, o que estão publicando sobre, sei lá, Pentateuco, alguma coisa assim. E ele nos informa, não é? Isso é muito legal. Mas o que eu queria destacar não é esse homem da leitura, essa pessoa que está sempre pesquisando, mas também os insights que o Enéas tem a partir dessas leituras. Essas ideias, essa coisa assim que ele tira de um texto bíblico, e que aí ele vai também pesquisar. Esses insights são muito importantes. E eu acho, sim, também, eu concordo com o Haroldo, que o Enéas tinha que escrever sobre Jonas, porque a prática do Enéas, como pastor cristão, amigo, teólogo, é o oposto do personagem do livro O Jonas, né? Então, eu sou das antigas, e antigamente as fotos tinham um negócio chamado negativo, né? Então, quando tiravam uma foto, saía o contrário, o que era preto ficava branco, o que era branco ficava preto. Então, se a gente fosse comparar, que é isso que ainda em alguns raios-x sai, né? O Jonas, personagem do livro, ele é o negativo do Enéas, sabe? Porque o Enéas é uma pessoa que lida e que respeita, sabe? E que se deixa cativar por pessoas de diversos credos, por pessoas de diversos níveis culturais, por pessoas de todo tipo,
pessoas de diversos modos de viver, de orientações, não é? De estilos de vida. Então, o Enéas é uma pessoa que, além de não é só uma coisa de educado, o pastor educado que conversa com a freira, com o espírita, com o judeu que está ali, né, o nosso amigo cristiano, com pessoas de diversas denominações, com ateu, mas também com a pluralidade, a diversidade de gênero, não é? Ele não tem preconceito, e ele é uma pessoa que ele se deixa afetar pela dor do outro, por aquilo que o outro sente. Ele faz da causa do outro a sua própria causa, ele luta, não é? Ele leva alguns sopapos da vida de quem não concorda com isso, com quem quer parecer mais o personagem Jonas do que com um seguidor de Jesus, não é? Então, eu vejo que o Jonas, personagem do livro, ele incomodou o Enéas, né? Ele incomodou porque ele age o oposto, ele não quer lidar com o diferente, ele se fecha, não é? Ele não admite nenhum contato, nenhuma empatia com pessoas de outro credo, de outras culturas. Ele trata todo mundo como adversário, né? Ele tem ciúme de Deus, ele quer Deus só para si, ele quer segurar Deus, colocar Deus dentro de uma caixa, sabe? Então, assim, eu vi como esse livro foi surgindo e o que ele se tornou, né? Uma grande crítica, como o Haroldo estava falando, uma crítica à nossa postura enquanto religiosos nesse mundo, sabe? E também eu gosto muito de ler esses textos bíblicos que aparentemente não têm final, né? Eu gosto, por exemplo, da parábola que nós conhecemos como parábola do filho pródigo, em Lucas 15, que o filho mais velho é convidado a entrar na festa e celebrar o retorno do irmão mais novo, mas não conta se ele aceitou o convite, se ele não aceitou o convite, né? Se ele ficou preso no seu modo de pensar, no seu egoísmo, ou se ele deu um passo e festejou, não é, um retorno ao Pai, né? Também o livro de Jonas não conta se Jonas realmente mudou, se ele entendeu aquela proposta que Deus fez a ele no final, né? Nós não sabemos. Então, ele ficou confrontado com a misericórdia de Deus, ele teve que lidar com isso o tempo todo, né? Como que Deus pode ser misericordioso com pessoas que não têm a mesma fé que eu tenho, que não vivem na perspectiva que eu acho que as pessoas devem viver? Não diz se Jonas acolheu, não é? Ou se ele ficou preso naquilo, nas suas próprias opiniões. E eu acho isso bacana, porque quer dizer que esse livro que o Enéas escreveu, esse comentário ao livro de Jonas, ressalta muito isso, essa postura do personagem ao fechamento. E as estratégias que o narrador vai utilizando para fazer com que a gente se questione, né? Será que eu sou assim ou não? Até que ponto eu estou mais parecido com Jonas, no personagem, ou não? Será que é muito bom receber a misericórdia divina, mas não querer que essa misericórdia chegue a outras pessoas? E aí o Enéas faz isso, ele ressalta essas coisas que, às vezes, nós não queremos ver no livro de Jonas. Porque, se a gente prestasse muita atenção,
a gente iria dizer, olha, isso aqui está criticando meu agir, a minha postura de cristão. Então, o Enéas não facilita as coisas para nós, leitores. Ele nos coloca em confronto com essas perguntas que Deus faz a Jonas, não é? Com essa atitude de Deus para com o personagem Jonas. E aí se torna um incômodo, porque, como ele pergunta, né, que ele até perguntou numa palestra, se fosse lançado à sorte para saber quem seria o culpado pela tempestade desse mundo, será que a sorte não cairia sobre nós e nós seríamos os Jonas afundando o navio, né, que é esse nosso tempo que nós estamos vivendo? Então, o tempo todo, quando a gente lê esse livro, eu li os manuscritos, né, porque ele não me convidou, ele me obrigou a fazer o prefácio, porque eu estava com muitas atividades, e ele disse, eu não admito que você diga não, antes de me perguntar, né? Aí eu fiquei, como assim? Dizer que eu não tenho alternativa? Não. Então, ele falou, e aí eu fiz o prefácio, e então eu li, e eu disse, meu Deus do céu, o Enéas, ele nos obriga a olhar num espelho, ele nos faz fazer um exame de consciência, ele nos faz encarar com muita seriedade e com clareza a proposta do narrador do livro do Jonas, o livro desse narrador de um livro bíblico. Porque o Jonas é uma narrativa breve, e a gente só pensa no Jonas sendo engolido pelo peixe, pela baleia, pelo monstro, por qualquer um desses negócios. E isso nos distrai do essencial. E muitos comentários ao livro de Jonas ficam nessas discussões abstratas, que não nos faz encarar a perspectiva do narrador, que está nos levando passo a passo a perguntar que tipo de crente, de pessoa de fé eu sou, né? Que tipo de pessoa religiosa eu sou. Os tempos mudaram, não é? E não são mais os ninivitas a quem somos enviados por Deus. Os ninivitas são outros, não é? Os tripulantes ou os passageiros do navio são outros, mas nunca esse livro se tornou tão atual assim quando o Enéas nos traz assim essa perspectiva diante dos olhos, né? Então, somos agora confrontados, todos que leem, confrontados com essa misericórdia divina e convidados a responder que tipo de pessoa sou eu, o que a minha fé me leva como ela me leva a agir, como ela me leva a interagir com o diferente. Então, o Enéas está de parabéns, não é? E foi bom fazer parte desse projeto de ler, não é? E obrigada também por me convidar para fazer o prefácio, porque assim eu li, né, seus manuscritos, e agora vou ler o texto definitivo, corrigido, e é isso. Valeu, amigão. Obrigada. Eu sei que todos e todas aqui têm diferentes histórias com ele.
Eu acompanho o Enéas já há muitos anos e conheço quase todos vocês. Conheço aí a rotina de conversas, ligações intermináveis. Então, eu estou muito ciente que, se eu desse esse microfone a qualquer de vocês, vocês teriam histórias para contar, indicações de livro, conselhos que ele deu para vocês em algum momento. Então, mais do que a celebração de um livro, é também a celebração de um amigo, de um pastor, de um conselheiro. Então, eu gostaria de fazer uma outra apresentação. Não vou fazer a apresentação do Enéas que eu conheço, porque essa seria muito diferente da tônica aqui de tudo que nós estamos falando. Mas eu gostaria de apresentar o Enéas autor, que talvez vocês não conheçam, que eu também contemplei durante muitos meses. A gente tem uma brincadeira lá em casa que a gente se chama de mendigo literário, quando a gente começa a escrever alguma coisa e não quer fazer mais nada, e só fica andando com a mesma roupa e do mesmo jeito, sem fazer a barba, né, completamente concentrado. E eu já fui a mendiga literária, ele também já foi o mendigo literário, mas tudo isso é para dizer de uma grande dedicação, do quanto, cada vez que ele via que existia um livro que tinha ainda alguma perspectiva que ele não conhecia, que ele precisava abordar, ele obrigava, estou igual você, Aila, obrigava a gente a comprar o livro, e assim a gente foi acumulando um número infinito de literaturas. Então, eu vou ler para vocês a orelha do livro, que apresenta o Enéas da seguinte forma: pastor há 27 anos, escritor e ativista dos direitos humanos. Seu ministério é marcado pelo diálogo ecumênico e interreligioso, como vocês bem veem aqui. Juntamente com a esposa Karen Colares, esta que vos fala, é fundador do Instituto Bíblico Teológico, no qual vem desenvolvendo cursos para a promoção da educação teológica libertadora. Com vocês, Enéas Alexandrino. Boa noite a todos e todas. Bom, primeiramente, muito feliz de ver vocês aqui, todos os convidados que compareceram. Me sinto honrado. Alguns amigos ressuscitaram, né? E é bonito ver essa diversidade aqui hoje, né? Amigos católicos, espíritas, evangélicos e judeus. Acho que Jonas também é um livro que tem o potencial e a capacidade de falar sobre diversidade. E deparar com essa diversidade aqui, para mim, é muito rico e eu me sinto muito honrado. Honrado também com a presença desses dois amigos, né? Que o Haroldo foi responsável pelo prefácio do livro na sua primeira edição, em 2019, que tinha uma tônica sobre as fronteiras, sobre a diversidade. E agora, na segunda edição, a Ila, que voluntariamente quis prefaciar o livro. Ela se ofereceu, na verdade, porque ela tem a versão dela, eu tenho a minha versão, né? Na minha versão, ela se dispôs a prefaciar o livro. Eu me sinto muito honrado, viu, maninha? Com seu jeito generoso de ser, né? Mas por que para mim é uma honra ter o prefácio de um amigo espírita, Haroldo Dutra, um amigo pessoal, e de uma amiga freira. A gente tem uma trajetória muito interessante enquanto religiosos. A gente compareceu e comparece em vários eventos de diálogo ecumênico e diálogo interreligioso, Brasil afora. E, para além de comparecer publicamente em algum cenário, a gente tem uma vida e a gente compartilha da vida também um com o outro. Então, o que vocês estão vendo aqui não é uma encenação. Isso aqui não é uma reunião para inglês ver. Isso aqui reflete aquilo que nós construímos ao longo dos anos. Nós temos uma vida, compartilhamos uma vida, e para mim, então, é uma honra ter esses dois amigos prefaciando essa obra de Jonas. Bom,
Jonas tem 48 versículos apenas. E eu não ensaiei uma fala sobre Jonas. E por que eu não ensaiei? Bom, eu estou muito emotivo. Eu estou vindo de um luto. Eu estou num luto, na verdade. Tem 4 meses que eu perdi um filho querido. E a escrita desse livro, ela está de alguma forma relacionada também com essa minha dor, com essa experiência de luto que eu tenho experienciado nesses últimos meses. Acho que a escrita é uma forma de eu me acessar algumas facetas que eu tenho dificuldade de elaborar. A escrita é o meio do qual eu consigo lidar com algumas questões. Então, diante desse meu luto, esse projeto de uma segunda edição desse texto, uma revisão, uma ampliação, ela acontece nesse contexto do meu luto, na verdade. Porque na primeira edição, o título pensava Jonas para além do ventre do peixe, já que na história da recepção desse livro, esse livro ficou reduzido ao ventre do peixe. Então o convite era tirar Jonas lá de dentro e mostrar que a mensagem de Jonas ultrapassa as fronteiras. Então isso foi marcado justamente pela riqueza da diversidade que eu compartilho com esses 2 amigos. A segunda edição, eu acho que estou sendo consumido pela misericórdia de Deus. Apesar de ter perdido um filho recentemente, quando eu escrevia o livro de Jonas, essa nova edição agora, ampliada, ao mesmo tempo que eu chorava muito na escrita, eu também era consumido por um sentimento de misericórdia, um sentimento de transcendência. Eu era perpassado de que Deus estava me acolhendo naquele momento. Eu sinto isso. Se eu celebrei na primeira edição desse livro a diversidade, já que Jonas no navio reflete um pouco sobre isso, eu discuto aqui, está aqui nessa edição ainda. Na segunda edição eu quero celebrar a misericórdia de Deus. Por quê? Jonas é sobre a misericórdia de Deus. Em 1948, um biblista importante chamado Hans Walter Rolf proferiu uma palestra na igreja luterana da Alemanha. E essa palestra foi sobre Jonas. Hans Walter Rolf, que era um biblista brilhante, uma habilidade rara com o hebraico, ele descortinou no século XX algo sobre Jonas que até então a igreja, os teólogos, os biblistas, vamos assim dizer, não olhava para Jonas. Rolf desenvolveu, depois dessa palestra dele de 1958, várias pesquisas e foi aprimorando sobre Jonas, a ponto de influenciar toda a pesquisa no século XX sobre o livro de Jonas. Eu tive contato com essa palestra do Hans Walter Rolf em 2013. E quando eu li pela primeira vez a palestra, a versão que foi traduzida pela editora Sinodal na década de 70, eu fui profundamente impactado por esse autor, por esse gigante, por esse biblista, porque ele conseguiu combinar habilidade enquanto erudito e ao mesmo tempo um homem que comunicou com a igreja alemã no século XX. Desde a minha leitura dessa obra, evidentemente que teve outras referências bibliográficas que vêm me impactando, como o próprio Steve Mackenzie, que é um autor também que propõe discutir o gênero literário em Jonas, e me influenciou muito na abordagem de Jonas. Mas eu gostaria de destacar que esse gigante, Hans Walter Rolf, ler essa palestra que ele proferiu, me impactou profundamente. Ele é uma referência bibliográfica muito importante para as minhas reflexões e provocações sobre Jonas.
Rolf propôs que a gente lesse Jonas como uma alta crítica ao povo de Deus. Ele trouxe provocações importantes e disse que vocês vão observar isso, eu discuto isso um pouco no livro, que em momento nenhum o livro de Jonas vai designar ele com algum cargo. Jonas não tem nenhum cargo no livro. Ele tem uma experiência digna de profeta, mas ele no livro dele mesmo não é chamado de profeta, em momento nenhum. E Rolf começa a trabalhar então em propor que Jonas é a imagem do povo judeu pós-cativeiro babilônico. As medidas que o povo judeu tomou após o cativeiro, em relação à xenofobia, como aquela comunidade fechou após o cativeiro babilônico, diante das experiências traumáticas que eles tiveram, ele começa a mostrar que o autor está usando Jonas como a imagem do povo de Deus. O século XX foi marcado por grandes nomes da teologia bíblica que propuseram a gente olhar para Jonas, como o próprio Von Rad, como um espelho para a comunidade religiosa. Jonas não é só uma autocrítica para os judeus do período pós-cativeiro babilônico. Jonas é uma autocrítica para nós, povo de Deus. Comunidade da aliança, aqueles que estão numa relação pactual com Deus. Jonas representa isso para nós. Mas nessa nova edição agora, eu quis destacar a misericórdia de Deus. Tem um capítulo, por exemplo, que eu brinco um pouco sobre a baleia que muda de sexo em Jonas. Isso está na primeira edição do livro, mas agora eu exploro um pouco mais isso. Se vocês observarem o capítulo 1 de Jonas, o versículo 17, nas versões das Bíblias protestantes, porque nas versões católicas, tudo acontece no capítulo 2, o que eu vou falar aqui. Nas versões protestantes, capítulo 1, versículo 17, o animal marinho, a espécie que nós chamamos de baleia, que engole Jonas, o autor emprega o substantivo masculino em hebraico para designar a espécie. Só que no capítulo 2, verso 1, nas versões protestantes, a mesma coisa acontece nas versões católicas. O capítulo 2, versículo 1, o autor muda o sexo da baleia. Ela muda de sexo. Se no versículo 17 do capítulo 1, em hebraico ele emprega a palavra dag, substantivo masculino para designar essa espécie, no capítulo 2, verso 1, é dagá em hebraico, substantivo feminino para designar a espécie. Só que no capítulo 2 ainda, verso 10, ele muda novamente, ele emprega o substantivo no masculino. Ou seja, o capítulo 1 de Jonas, versículo 17, ao capítulo 2, versículo 10, nesse meio termo, a baleia mudou de sexo. Isso é discutido pela tradição rabínica, pelos judeus, na antiguidade. Por que a baleia muda de sexo? Ou por que ela mudou de sexo? Várias propostas foram feitas, dentre elas, na tradição rabínica, por exemplo, que a baleia mudou de sexo porque Jonas trocou de baleia como se troca de um navio. Não é? Muito criativos. Mas se vocês observarem, e eu proponho nessa nova versão agora discutir isso, do texto, o autor, quando troca o sexo da baleia, eu coloco o baleia aqui entre aspas, tá, gente? A gente não sabe a espécie, embora toda a tradição de recepção desse texto se concentre em torno disso. Mas se vocês observar o capítulo 4 do livro de Jonas, o verso 2,
que é uma citação de Êxodo, capítulo 34, versículo 6, que é um dos credos mais importantes da tradição do povo hebreu, do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 34, versículo 6, é um credo de adjetivos. Quando os judeus acharam que Deus ia acabar com eles, depois do bezerro de ouro, Deus promete revelar-se para esse povo, ou para Moisés, que intercede pelo povo, na caminhada. E de repente, Deus fala para Moisés: Moisés, você não pode me ver como você quer me ver como garantia, você não pode fazer isso, homem nenhum me vê e sobrevive, Moisés. E Moisés quer uma garantia de que Deus vai preservar o povo. Então é sugerido que Moisés visse Deus pelas costas, e nós esperamos isso no texto o tempo todo, só que isso não aparece no texto. O que aparece em Êxodo 34:6 é uma proclamação dos atributos de qualidade de Deus, de Javé. E esses atributos de Deus, que é reproduzido por vários momentos na Bíblia hebraica, é o que o autor de Jonas cita no capítulo 4, verso 2. Um conjunto de adjetivos que descreve as qualidades de Deus, o Deus que se revelou na história do povo hebreu. E o que me chama a atenção, irmãos e irmãs, é que desses credos de adjetivo citado ou recitado em Jonas 4:2, todo o livro de Jonas gira em torno disso, na verdade. O livro de Jonas só foi escrito para falar sobre o capítulo 4, verso 2, justamente uma citação de Êxodo 34:6. E essa citação, ela é muito interessante porque duas palavras aparecem lá, duas qualidades, dois atributos de Deus: a palavra compassivo e a palavra misericórdia. E na raiz hebraica dessas duas palavras, compassivos e misericórdia, nós temos o útero. Ou seja, o Deus que se revela na história do povo hebreu é um Deus que tem útero. É uma forma de descrever na Bíblia hebraica que Deus se compadece da sua criação. Deus experiencia a sua criação, assim como a mulher na experiência da maternidade. E isso é muito bem desenvolvido no capítulo 4. E eu dedico um pouco a discutir isso no texto. Só que quando o autor de Jonas, e aí eu quero retornar com vocês aqui, ele muda o sexo da baleia, da espécie que engole Jonas, a intenção dele é justamente essa. Ele está colocando um útero agora na espécie, ele precisa de uma fêmea. O macho não serve o propósito dele. Por quê? Porque o Jonas, que se recusa a ofertar a misericórdia de Deus ao povo de Nínive, ele é lançado agora no Mediterrâneo, ele é lançado do navio no mar, e no mar Jonas não fica à deriva, porque a baleia que engole Jonas, ela não é uma forma de julgamento, a baleia é uma forma de salvamento para Jonas, ela é a providência divina em Jonas. O autor está dizendo, irmãos e irmãs, que Jonas foi engolido pela misericórdia de Deus, e uma espécie fêmea representa perfeitamente a misericórdia de Deus. A imagem do útero é um tema recorrente no texto de Jonas. Ela não aparece só quando a baleia muda de sexo, mas ela aparece também no capítulo 4. O autor de Jonas, ele foi consumido por esse credo de Êxodo 34:6. Quando os judeus estavam preocupados com o dia do Senhor, um dia de julgamento para os outros povos, esse autor estava preocupado em ofertar a misericórdia de Deus para todos os povos,
Portanto, Jonas não ficou à deriva no mar, porque a misericórdia de Deus salvou Jonas. Os ninivitas não ficaram à deriva, porque a misericórdia de Deus também foi ofertada para eles. Se tem uma coisa importante da gente refletir no livro de Jonas, é o tamanho da misericórdia de Deus. Ela não tem limite, ela é infinita. E eu lembro que no período do meu luto, eu recebo uma ligação de um pastor colega, uma semana depois do meu luto, ou do meu filho ter sido enterrado, e esse colega fala comigo assim: Enéas, ele queria me consolar. Ele disse assim: Enéas, Deus tem um propósito em tudo, inclusive um propósito na morte trágica do seu filho. Quando eu retomo o livro de Jonas e proponho refletir sobre a misericórdia de Deus, que não tem limites, eu estou protestando contra a imagem desse Deus sádico, desse Deus que se compraz no sofrimento humano. Porque no texto de Jonas, a palavra de Deus final não é juízo e nem julgamento. A palavra de Deus é misericórdia, salvação, reconciliação. Não é por acaso que o judaísmo encontrou, na sua experiência enquanto comunidade de fé, o caminho de Jonas, no Yom Kippur. É o dia do perdão, é o dia da reconciliação. Jonas é celebrado dessa forma. Então, irmãos e irmãs, aqui nessa noite, com esse livro, eu convoco a vocês, eu convido a vocês a celebrar, juntamente com o livro de Jonas, a misericórdia de Deus. Ela não tem limite. Todas as vezes que eu olho para o livro de Jonas, todas as vezes que eu leio o livro de Jonas, eu choro, porque o narrador estava sendo consumido por essa imagem de Deus, de Êxodo 34:6, o Deus que experimenta a sua criação, assim como a mulher experimenta a maternidade, através do útero. Portanto, a mãe, a partir da experiência da maternidade, ela está disposta a fazer concessões para os filhos que os pais não fazem. O pai empresta o sêmen. Não estou reduzindo a paternidade a isso, me entendam. Mas a mãe é um período de 9 meses de gestação. Não são 9 dias. E, portanto, a forma que ela experiencia a maternidade é diferente. Por isso, o livro de Jonas é um convite para a gente gritar bem alto sobre a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos, diz o autor de Lamentações. Então é isso, irmãos e irmãs. Vamos celebrar a misericórdia de Deus. Vamos levar aonde há uma religiosidade que acha que tem um monopólio de Deus, que acha que pode controlar Deus, que acha que pode gerenciar a misericórdia de Deus em doses homeopáticas. Vamos falar que a misericórdia de Deus não tem limite. Eu espero, sinceramente, quando você tiver contato com esse texto, assim como eu,
quando leio Jonas, eu sou consumido por essa misericórdia. Que você seja também, porque a misericórdia é o dom, é o atributo por excelência de Deus. Todos os atributos de Deus devem ser estudados, embora nós não podemos acessá-lo como se fosse uma espécie de ciência, como faz a teologia sistemática. É impossível fazer isso, não é uma ciência exata. Mas a misericórdia de Deus, ela se revelou na história do povo hebreu de forma extraordinária. E o autor de Jonas quer mostrar que essa misericórdia, ela não é monopólio da comunidade religiosa, que esse credo de Êxodo 34:6 deve ser ofertado para os outros povos também, já que na experiência judaica, esse texto só era citado para o povo hebreu. Em vários momentos na Bíblia hebraica, eles recitavam esse credo. Portanto, irmãos, eu encerro a minha fala aqui, para dizer para vocês que a misericórdia vence. A misericórdia venceu em Jesus. A misericórdia vence em nossas vidas quando nós, enquanto pessoas religiosas, estamos cientes que nós não temos monopólio do sagrado. Bendito seja o Deus Pai de Jesus, que se revelou na história do povo hebreu como Deus misericordioso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu gostaria então de agradecer ao Haroldo, à Ilha. A presença de vocês aqui é certamente muito especial. A Enéas tem grande consideração por vocês. E eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e convidá-los nesse momento a conhecer a obra do Enéas, que está exposta ali atrás, comprar o seu livro, pedir um autógrafo, tirar uma foto e celebrar com ele esse momento. Muito obrigada e boa noite.